Olá pessoas, daqui é a psicóloga Sara que vos fala e hoje tenho uma coisa muito importante para lhe dizer. Os rótulos são para as garrafas e não para as pessoas. Como assim? Venham comigo no vídeo de hoje que fica a saber um bocadinho mais e o que é que eu lhe quero dizer com isto, ok? Até já! Há uma diferença entre dizer o João é bipolar do que dizer o João tem um transtorno bipolar, não é? Da mesma forma, nós não dizemos a Joaquina é cancro, nós dizemos a Joaquina tem cancro. Também não dizemos o Manel é psoríase, nós dizemos o Manel tem psoríase, ou a Maria Cachucha tem herpes e não a Maria Cachucha é herpes, não é? Não sei se faz tanto sentido assim como faz a mim, mas basicamente o que é que isto significa? Que alguém pode ter um diagnóstico, mas isso não significa que a pessoa se defina apenas a partir dele. Não é o suficiente para definir, até porque, e falo da minha própria experiência clínica, dizermos que uma pessoa tem, naquele momento, passa por uma situação de saúde, também não é no caso da saúde mental, não significa dizer que ela é aquela situação de saúde. Há uma diferença entre dizermos que a pessoa é uma coisa e afirmarmos que a pessoa tem aquela coisa. Porquê? Porque ao dizermos que é, eu estou aqui a imprimir um caráter permanente, não é? Ao dizer tem, logo já denoto um caráter provisório, ou seja, uma condição que é passível de ser transformada, uma condição que é provisória, uma condição que pode mudar a qualquer momento se para tal estiverem reunidas as condições certas, as condições adequadas e o apoio especializado e adequado. Os diagnósticos servem-nos, a nós, psicoterapeutas, essencialmente como um mapa, não é? Do território a explorar. Mas atenção, dizer que é um mapa não significa que é o território em si a explorar. Mas o mapa dá-me o quê? Dá-me uma referência, dá-me uma orientação, permite-me saber, não é? Ter uma representação à partida do que posso encontrar, do que posso esperar, da forma para poder encaminhar as coisas no sentido de uma intervenção mais de acordo com isso, mais estruturada dentro disso, que me auxilie, por exemplo, a fazer chegar de um ponto A a um determinado ponto B. Então, da mesma maneira que nas doenças físicas nós encaramos desta maneira, não é? Neste sentido, eu tenho uma determinada diagnóstico, não significa necessariamente que eu me defina ou me encerre nele por si só. As doenças mentais deveriam ser vistas da mesma forma, no sentido de eu passar a olhar para a doença mental da mesma maneira como olho para, por exemplo, uma diabetes, para uma doença cardiovascular, ou da mesma maneira como olho para muitas outras doenças, não é? Definidas à partida, conhecidas, mas que requerem, não é, de cuidados e tratamentos específicos. E, nesse sentido, o diagnóstico auxilia-nos
nessa busca, nesse caminho, nessa transformação. E dessa forma o diagnóstico auxilia-nos nessa busca, nesse caminho, nessa informação, para que, na minha opinião, apenas para uma única coisa: podermos conhecer, intervir e transformar essa mesma situação. Então é para nos auxiliar nessa busca de ferramentas apropriadas para intervir de acordo com uma determinada situação e com as necessidades dessa mesma situação que recorremos ao diagnóstico, mas portanto num sentido de ser um ponto de partida e nunca um ponto de chegada em face a uma determinada queixa ou problema ou pedido que a pessoa nos traga ao consultório. Para além disso, no trabalho que realizo e que tenho vindo a desenvolver, sei que a eliminação do problema, não é? Quando desenvolvemos o trabalho com a pessoa nesse sentido, a eliminação desse problema, o problema que ela tinha antes de recorrer à ajuda especializada, ou o problema que a levou até mim, é nada mais, nada menos do que, digamos, o único objetivo a ser perseguido. E deveria ser sempre assim, devia em todas as situações ser, em todos os casos, ser assim. Sugiro que com o seu psicólogo, com a pessoa que trata ou que acompanha a sua saúde mental, se este não for o único objetivo a ser perseguido, a eliminação de um problema que o levou até si, a começar a questionar sobre efetivamente o que é que está a acontecer. Agora, para além disso, como estava a dizer, partindo desse pressuposto evidente e óbvio, que para mim é o que faz todo o sentido e que justifica a nossa intervenção e o facto das próprias pessoas poderem recorrer a ela, não é? À partida com essa mais-valia e essa garantia, essa segurança de estarem à procura de uma pessoa capaz não apenas de orientar ou fazer umas perguntas certas que as farão pensar um pouquinho, não, mas ajudar efetivamente a eliminar, a tratar um problema de saúde mental, de saúde emocional. Para além disso ser então, pelo menos da forma como eu trabalho, óbvio, há ainda um outro efeito que eu costumo chamar os efeitos secundários disto, que é normalmente quando as pessoas, portanto, têm um objetivo a ser perseguido e conseguem suprir, portanto, tudo aquilo que as levou até lá a resolver essa questão. Há ainda muitos outros benefícios e capacidades que a pessoa acaba por desenvolver numa boa terapia, numa boa ação de terapia, fruto de um trabalho progressivo a dois, que se estabelece com uma única base fundamental, não é? A relação terapêutica. O que é que isto significa, não é? Esta coisa da relação terapêutica e na terapia e contrariamente, não é? Porque aquilo que inclusivamente já noutros vídeos que fiz falei, não é? De não ser um passo de mágica, é um processo, mas que efetivamente quando existe essa condição prévia formada do compromisso, da aliança terapêutica estabelecida, é ela que inaugura nada mais, nada menos do que a possibilidade, não é? Com as ferramentas próprias, com o acompanhamento certo, daí mais do que outra coisa, do que uma orientação mais genérica, um psicólogo ser um profissional que é capaz de diagnosticar, intervir e tratar situações de saúde mental, com base nesta relação tão especial, tão única, que se estabelece a dois, não é? Em que sentido? É assim, é uma relação que
acabando agora por explicar um bocadinho mais, não é, de como é que funciona esta relação, às vezes tão misteriosa e tão intrigante relação terapêutica que se estabelece entre o psicólogo e a pessoa que ele está a atender naquele momento, é o significado ou a potencialidade, a possibilidade de se inaugurar, não é, um novo espaço, não é, num novo tempo, na vida de cada um. Da mesma forma que isto acontece, uma nova maneira de ser, não é, fruto daquela relação peculiar e única e que obedece a determinadas características, poderá inaugurar, portanto, este novo ser que permite à pessoa também inaugurar, explorar e conhecer e desenvolver novos modos de ser. Esse ser verdadeiro. É aí que qualquer que seja o seu anterior estar, não é, poderá ser transformado, poderá ser desenvolvido, poderá ser criado, reconstruído, potenciado. E numa psicoterapia, através do diálogo, que é o que é esse mediador de mundos, interno e externo. Esse veículo, não é, que me faz chegar ao outro, que me faz aceder aos universos do outro, através daquilo que ele diz, e sobretudo daquilo que ele diz significa para ele, essa ligação entre interno e externo, o veículo, não é, por excelência, dessa ligação, ou o restabelecer, não é, dessa ligação entre o eu comigo mesmo e com o próprio mundo à minha volta, com a vida em geral. Como elemento principal, não é, da resolução de questões cognitivas, emocionais, comportamentais que estiveram na base de todo e qualquer problema. Felizmente eu já perdi a conta das situações em que pude verificar e posso aqui afirmar o número de vezes em que as pessoas simplesmente quando começam uma psicoterapia comigo descobriam, para seu grande espanto, isto ao final de um processo, não é? Que afinal estavam doentes ou com algum problema, mas que não eram o problema ou que não eram a doença, que afinal muitas vezes descobrem que apenas estavam deprimidas, mas que não eram deprimidas, ou que não fossem deprimidas. É assim, eu com este vídeo, eu com esta informação, não é? Porque é que eu estou a partilhar tudo isto? Porque procuro essencialmente trazer um bocadinho mais de conhecimento, ou promover pelo menos um pouco mais de conhecimento nesse sentido, de informação, desmistificando tantas falsas crenças e estereótipos que nós temos associadas na nossa cultura à doença mental. E às pessoas que delas sofrem, que infelizmente, mais do que outra coisa, a doença mental muitas vezes é
vista ou com demasiada frequência é associada apenas ao mendigo que ambula na rua e que fala sozinho, ou com a mulher que aparece na TV a dizer que tem 324 personalidades diferentes, ou com o homicida louco que aparece nos filmes e por aí fora. E, por exemplo, palavras como maluco, esquizofrénico, psicopata, maníaco, paranoico, bipolar, são tão vulgarmente utilizadas na linguagem do dia a dia que muitas vezes as pessoas geralmente olham e dizem apenas, mas isto jamais me vai acontecer, isto não pode acontecer de maneira nenhuma. Eu não sou maluco, eu não sou psicopata louco, eu não sou essa mulher com as 324 personalidades, porque eu sou diferente, eu venho de uma família sólida, ou então esses problemas, esse tipo de problemas não me afetam, jamais poderão afetar. Isso é problema dos outros. E o facto é que não é só o problema dos outros. Hoje sabemos que 1 em cada 5 pessoas é diagnosticada com uma doença mental grave. Estou a falar neste caso de doença mental grave. E provavelmente no outro vídeo também falarei o que é doença mental grave, de outro tipo de doenças mentais, e que concretamente em Portugal 4 em cada 5 pessoas já passaram, ou estão a passar, ou irão passar pelo menos um episódio de doença mental na vida. Portanto, estes estereótipos, estes preconceitos, estas falsas crenças, não é, de que isto não nos toca, de que é tabu, de que não se fala, só contribuem, infelizmente, para que a doença mental continue a disseminar-se sem que as pessoas procurem resolver os seus problemas, muitas vezes continuando a disseminar questões de saúde mental, questões de saúde emocional por gerações, porque não houve no tempo de vida delas uma intervenção, não é, capaz de quebrar aquele ciclo de doença mental, não é, de quebrar esse padrão, para que comportamentos com base emocional inscrito numa determinada característica de doença mental não continuem geração após geração. Portanto, é importante termos noção disto, termos cuidado às vezes com estas falsas ideias e deturpadas, não é, que temos, porque o estigma da saúde mental está muitas vezes associado a uma coisa que é ao medo, não é? Que é ao desconhecido, assim como referi, um conjunto de falsas crenças que origina a falta de conhecimento e a falta de compreensão, e o único objetivo, ou aliás o único resultado disso é, na minha opinião, lamentável, e apenas este. Sobretudo para as pessoas portadoras, não, de doença mental, ou que estão a sofrer naquele momento na sua vida de alguma situação de saúde psicológica e emocional, e as pessoas que também com ela convivem, familiares, amigos, é apenas esta infeliz consequência, que é
genérica, portanto não é só para a pessoa em si, é para o grupo alargado, não é? Onde se insere a pessoa, inclusivamente para a própria sociedade e até mesmo para o mundo, não é? Porque a não procura de ajuda especializada e a perpetuação destes próprios problemas de saúde mental, geração após geração, persiste. Portanto, nada como acabarmos por, se calhar, procurar também aqui, faço esse apelo, procurar um bocadinho mais de informação, não é? Procurar saber, conhecer um bocadinho mais, desmistificar estes estereótipos, estas ideias, e perceber que uma depressão, não é, que diagnosticada, que uma fobia, que um pânico, não é, que uma ansiedade. A ansiedade é um espectro muito alargado. Cabia aqui especificar que a ansiedade há características, não é, que não são propriamente saudáveis do ponto de vista psicológico, mas que são transversais a várias problemáticas. E dependem sobretudo também do grau de afetação que tem na vida das pessoas, até que ponto isto efetivamente já está, digamos, a bloquear-me, a atrapalhar-me, a gerar mal-estar, infelicidade para mim e para os outros. E será que aí eu não devia parar e tentar perceber se não valia a pena procurar ajuda especializada, com quem sabe, com quem conhece, mais do que permanecer às cegas em relação a isso e simplesmente fazer arrastar o mal-estar? Eu não percebo, não é? Da mesma maneira que quando temos um problema de dentes, uma dor de dentes, vamos ao dentista para tentar perceber o que é que temos, não é? Na boca. Da mesma maneira, quando partimos uma perna e vamos ao médico, porque é que quando sentimos a nossa mente, as nossas emoções, características ou aspectos que derivam do nosso comportamento e atitudes e formas de ser e de sentir e de pensar, e que naquele momento estão a atrapalhar a nossa vida, seja em que área for, não é? Profissional, inclusive, e as coisas muitas vezes cruzam-se em todas as áreas. Porque é que eu não paro para pensar e me questiono sobre isso? Porque é que eu não busco então essa informação? Nesse sentido, um diagnóstico é uma ferramenta que me permite conhecer, que me permite atuar, intervir com um único objetivo e central. E para mim, inegociável, inquestionável, a partir do momento em que haja condições para isso, não é? Sobretudo da parte das pessoas com quem trabalho, não é? Quando falo condições é compromisso, não é? Que é a transformação, a eliminação do problema. E isto é mais do que possível, é uma realidade, se você quiser, se você procurar ajuda para isso, ou conhecendo alguém que poderia e deveria procurá-la, mais do que outra coisa, não é? Mais do que alimentar preconceitos ou às vezes ideias erróneas e desvalorizadas em relação aos temas em questão, procurar sensibilizá-la para também procurar resolver e tratar a questão que a incomoda. Este vídeo hoje teve como ideia esta questão dos rótulos
serem para as garrafas e não para as pessoas. Espero que tenha conseguido perceber o porquê, espero que também tenha conseguido às vezes refletir um bocadinho acerca destes rótulos que todos criamos em relação sobretudo às questões da doença mental, que nos afastam da solução dos problemas mais do que outra coisa, mais do que da resolução dos mesmos, e fazem com que, infelizmente, e com pesar para o próprio, para cada pessoa, como para a família dela, para as pessoas que estão à volta dela, como para a sociedade, como para o mundo, fazem com que as situações perdurem por anos, por gerações, por muito tempo. Será que vale a pena? Fica aqui a reflexão. Se achou relevante esta informação, lembre-se de partilhar com quem acha que deveria escutar isto, que deveria ter acesso a este conteúdo. Partilhem nas suas redes sociais e inscreva-se no meu canal de YouTube também, porque assim fica a ser notificado de novos vídeos sempre que saírem. E é isto, pessoas. Por hoje ficamos por aqui, ok? Despeço-me com um abraço e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!